Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é o Diácono Diego, certo? Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Bíblia com Diego, onde o Senhor Jesus Cristo sempre tem uma palavra para confortar o nosso coração. Você que já é inscrito no nosso canal, não se esqueça de acionar o sino de notificação, deixar aquele like e fazer um comentário se possível, certo? E você que não é inscrito, não se esqueça, se gostar, é claro, do conteúdo bíblico, de se inscrever no nosso canal no YouTube, certo? Bíblia com o Diego. Se você se agradar, inscreva-se e também compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas pela imensa e poderosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Bom, amados, hoje eu irei falar mais uma vez acerca de um dos profetas, chamado profetas maiores, catalogados assim pela teologia. E um desses profetas chama-se Daniel, o tão conhecido Daniel, certo? Irei ler uma passagem bíblica e logo após eu vou expor a passagem para que haja aquela exposição e nós fiquemos ambientados com a palavra do Senhor. A passagem que eu vou ler está logo no início do capítulo do livro de Daniel, que se encontra no capítulo 1 do livro de Daniel, versículo 1, versículo 6. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 6: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, essa foi a leitura da palavra do Senhor. Bem, amados, no vídeo anterior eu falei acerca do profeta Ezequiel. O profeta Daniel, ele vem antes do profeta Ezequiel, certo? Por quê? Existiram alguns reis que foram reis que esses reis eles estavam no estágio final do reino de Judá. Jeoaquim, Daniel, Joaquim, Ezequiel e Zedequias, que pegou ali a parte do final do ministério de Jeremias, certo? Então Daniel ele foi levado cativo junto com este rei chamado Jeoaquim. Ele foi para uma terra estrangeira. Nessa terra estrangeira existiam costumes diferentes dos costumes judeus. As pessoas falavam um idioma diferente, tinham hábitos diferentes e elas tinham deuses diferentes. Daniel, ele era um jovem, dizem que ele tinha entre 15 e 16 anos, quando foi levado para uma terra estranha. Ele não foi sozinho, ele foi também com outros jovens, que eram muito seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, que na Babilônia eles iriam receber outros nomes babilônicos, certo? Bem, chegando na Babilônia, Daniel se deparou com uma situação bastante inusitada, porque ele tinha que se alimentar para que o rei pudesse ver ele e também os outros que estavam com ele e separasse esses jovens para trabalhar exclusivamente para o rei da Babilônia. Só que Daniel ele se recusou a fazer isso. Por quê? Porque ele sabia que aquela comida era também oferecida para os deuses da Babilônia. Então Daniel ele resolveu no seu coração não se contaminar com essas comidas. Então, fazendo isso, Daniel estava preservando a sua saúde espiritual. Então, o que acontece? Daniel ele comeu apenas legumes por algum tempo, até que ele fosse apresentado ao rei. E a Bíblia diz que o seu estado era muito melhor que o estado dos outros jovens que vieram de outras terras. Então, o que nós podemos aprender com o jovem Daniel? Podemos aprender que, mesmo distante do nosso lar, mesmo distante da nossa casa, dos nossos valores, mesmo distante de tudo aquilo que a gente aprendeu, nós podemos ainda assim vencer as situações, as circunstâncias. Quer dizer, muitas pessoas elas imaginam que fora da igreja elas têm que ser outras pessoas, e dentro da igreja
elas têm que ser aquilo que o sistema religioso prega, mas fora da igreja elas têm que ser como elas querem ser. Mas na verdade não é assim. Nós que somos cristãos e somos identificados como servo de Deus, nós devemos ser como Jesus é. O que Jesus era na sua casa, Jesus também era em outro lugar. O que Jesus era diante dos seus irmãos e de sua mãe, Jesus também ele era em outro lugar. Ou seja, Jesus não tinha duas caras, Jesus só tinha uma única cara. Então Daniel, ele entendeu isso. Não é porque ele estava longe da terra de Judá que ele ia ser um outro Daniel. Porque se fosse uma outra pessoa, com certeza ele faria o que ele quisesse fazer. Mas Daniel consentiu em seu coração, aonde ele fosse e aonde quer que ele estivesse, levar também Deus dentro do seu coração. Você vê? Nós não precisamos ter duas faces, duas caras. Nós precisamos ter apenas uma única cara. Se o meu pai ou a minha mãe me ensinou que roubar é pecado, me ensinou que matar é errado, me ensinou que fazer coisas inconvenientes é errada, e se eu não faço na presença deles, eu também não devo fazer fora da presença deles. Eu devo ser o que eu aprendi a ser. Então Daniel, ele é um profeta que o conteúdo da sua escrita é diferente dos demais profetas que eu anteriormente fiz o vídeo. Porque os demais profetas tinham o que? Revelações acerca de Israel. E Daniel não. Daniel tem revelações acerca da terra que nem está perto dele. Revelações do futuro, revelações apocalípticas. Então, o Daniel, para os judeus, eles não consideram Daniel como um profeta, e sim como um rapaz que recebeu revelações apocalípticas, certo? Mas para nós cristãos, Daniel é um profeta, porque ele recebeu revelações do Senhor. Então, amados, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E vem a pergunta, será que Deus tem sido o teu juiz e o meu juiz? Será que Deus tem sido o nosso sustento, a nossa fortaleza? Será que nós temos deixado Deus estar à nossa frente para lutar pelas nossas causas e guerrear as nossas guerras? Será que nós temos deixado Deus ser o nosso juiz, como ele foi o juiz de Daniel? Porque Daniel foi muito injustiçado na Babilônia. E mesmo depois que a Babilônia perdeu o posto de poderosa nação e veio a Pérsia, Daniel continuou sendo injustiçado. Mais uma coisa que nós devemos aprender com o profeta Daniel: não importa quantas pessoas ocupem o lugar, essas pessoas ainda assim podem nos injustiçar, mas Deus é quem vai nos justificar. Então, Daniel foi um servo, um grande profeta, e ele vem nos ensinar que mesmo que as circunstâncias estejam ruins, mesmo assim, Deus, se nós confiarmos no Senhor, Ele continua sendo fiel a nós, continua nos dando vitória, continua nos dando livramento, e basta que nós sejamos fiéis a Ele até o fim. Amém? Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de fazer aquilo que foi recomendado no início do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e que Jesus Cristo possa habitar na sua casa para todo sempre. Amém?